Olá, meus amigos do Grilo Falante, sejam bem-vindos. Então, me conte o que você leu essa semana, o que te impressionou. Você indicou um livro para um amigo, recebeu emprestado, foi visitar um amigo e falou assim: me empresta esse livro que estava perdido lá na estante, e você resolveu trazer novas luzes para esta obra? Olha, eu adoraria saber como anda a leitura de vocês. Me conte, porque eu tenho contado das minhas, eu tenho falado bastante sobre isso aqui. Aliás, vamos ao tema deste encontro. Antes disso, eu volto a pedir: inscreva-se, assinale o sininho para sempre que acontecer um vídeo novo do Grilo Falante, você ter notícias disso. E também faça comentários. É muito importante você dar o joinha e fazer comentários para que o Grilo Falante seja reconhecido com um repertório, com um conteúdo que possa ser interessante para outras pessoas. Você me ajudaria muito. Bom, mas vamos lá. Eu tenho uma obra que eu li há poucos dias, falei sobre ela lá no Instagram, mas eu gostaria de retomar uma questão aqui. Trata-se desta obra. Olha que coisa linda. Uma capa aqui é uma reprodução de um quadro de Goya. E nós temos aqui uma obra da Camila Nicásio. É uma escritora mineira, uma professora lá da Universidade Federal de Minas Gerais, da área do direito. E este é o primeiro romance dela, que ela escrevia poesia. Agora está escrevendo prosa, boas notícias. É tudo inventado, é uma parte do título do livro. Porque lá no final do livro, olha só que solução gráfica super interessante. Tem a complementação do título. É tudo inventado, olha, mas não é mentira, né? A história, a personagem, os dramas que ela vai viver aqui, sim, é algo inventado. Mas a natureza dos problemas, das reflexões que essa personagem vivencia, isso eu garanto que é uma experiência de muitas mulheres, inclusive. Mas este não é o nosso tema de hoje. Eu estou trazendo a obra da Camila aqui, até para ter essa alegria de apresentar a vocês também mais um título, mas eu queria ler uma passagem aqui, pequenininha. Diz assim, olha, na verdade a personagem Ana, ela está casada, ela tem 2 filhos, o casamento está estremecido, e ela tem no seu passado, algumas questões são trazidas à tona. Uma delas é que ela morava com o pai, até o dia que o pai faleceu, ainda não muito idoso, mas jovem, e ela também bastante jovem, ficou órfã. E quando o pai morreu, ela sente naturalmente a lacuna que ficou na sua vida, né? A casa muito vazia, embora o pai seja configurado ali, seja construído com uma personagem silenciosa, lacunar, reflexiva. Ele trabalhava numa biblioteca, era bibliotecário, sempre recebia livros em casa que ele comprava, ele lia bastante, se envolvia mais com o universo dos livros do que necessariamente até com a própria filha, com a Ana. E quando ele morreu, ela sentiu um vazio e tentou recuperar algo do pai. Eu acho que, naturalmente, um processo de luto. E nesse momento, ela, mexendo nas gavetas, né, das roupas do pai, dos objetos pessoais do pai, ela encontra um caderno no qual ele fazia anotação de trechos dos livros que ele lia. E ela entendeu que ali poderia ser uma espécie de mapa para ela, para conhecer e reconhecer esse território enigmático que sempre foi o pai, ou sua relação com o pai. E olha que passagem linda. Falei assim, olha, sob roupas íntimas, onde mais seria? Jazia envolto em um pano de cozinha muito limpo, aparentemente nunca usado, um voltoso e pesado caderno de muitas folhas. Registrados com método de bibliotecário, em uma letra miúda e perfeitamente disciplinada sobre as linhas, encontravam-se inúmeros, mas inúmeros, excertos de livros no mesmo formato. Abre aspas, trecho, fecha aspas, abre parêntese, nome do autor, nome da obra, ano da edição, fecha parêntese, ponto. Tudo ali. Esteve ali o tempo todo. À medida que os romances chegavam, eram devorados pela dupla. Se ele não queria conversa, se não cedia 1 milímetro de espaço para compartilhar com a filha uma ou outra intriga, peripécia ou drama, foi algo que ainda
a Ana escapava e que ela só compreenderia mais tarde. Mas o peito do pai era um turbilhão que apenas se dissimulava em largos e fundos silêncios. Belíssima obra, recomendo a vocês. Fica aqui uma da edição da Quixote do, editora também, que agora o Grilo Falante tem uma ótima parceria. Bom, mas aqui você fala, por que você leu este trecho especificamente? Porque esse é o meu tema hoje com vocês, sabe? Eu gostaria de falar sobre esse hábito que, particularmente, eu acho maravilhoso de pessoas que, ao lerem uma obra, que seja literária, que pode ser prosa, poesia, seja uma obra, um ensaio, seja um estudo científico, seja de que natureza for a obra, mas vamos falar mais particularmente da literatura, porque é a nossa praia aqui, não é, amigos? Embora que Minas Gerais não tenha praia. Mas vamos lá. Pessoas que leem, têm o hábito da leitura e têm consigo um caderno. Um caderninho de anotações, um caderninho de notas, né? Um planner, né? Li este livro em tal data, anota ali um trechinho dele. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas há pessoas que têm isso como um hábito ao longo de muitos anos, com a experiência de muitos textos, de variados autores, de variados estilos. E por que que ela anota? O que que isso representa para aquele leitor e para o nosso olhar hoje, tentando compreender a dimensão desse fenômeno? Eu vou dar uma pausazinha que vou voltar no tempo. Eu vou voltar no tempo. Eu tenho aqui um outro livro maravilhoso que vocês, creio que alguns devam conhecer, a questão dos livros passado, presente e futuro, de um historiador apaixonado pela literatura, que é Robert Darnton. Robert Darnton, para vocês terem uma ideia, além de professor universitário e especializado na história lá do século XVIII na França, é um dos maiores especialistas, mas ele também, o que ele fez? Ele está com um processo, chama-se processo, acho que Projeto Gutenberg, se não me engano, de digitalização de toda a biblioteca de Harvard. Por quê? Porque ele é o bibliotecário de Harvard, entre outras questões. Ai, meu Deus, acho até que eu estou com inveja. Ele tem um trabalho fantástico, ele tem títulos maravilhosos, eu tenho alguns aqui em mãos, mas eu vou ler para vocês aqui, na página 164, que está aqui, uma passagem que eu achei maravilhosa. O título é a lição 10 aqui, o ensaio número 10, Os Mistérios da Leitura. E ele fala de quem? Logo imediatamente, ele fala que, olha, houve um tempo em que os leitores mantinham livros de lugares comuns. Não entenda lugar comum como nós compreendemos hoje, né? Aquela expressão viciosa que circula, né, no uso comum dos falantes, mas sem trazer grandes sentidos, grandes, não é, contribuições até para a própria língua. E que, na verdade, ele vai chamar aqui de commonplace books. Sempre que encontravam uma passagem interessante, olha, copiavam o trecho num caderno sob um título apropriado, acrescentando observações sobre a vida cotidiana. Quem tinha esse hábito de fazer o que eles chamam de commonplace, né? De ler e ter um caderninho para anotar consecutivamente trechos que julgassem ali importantes por algum motivo, não é? Ora, quem aconselhou a fazer isso aos seus discípulos foi nada mais, nada menos que o escritor, filósofo, teólogo Erasmo de Roterdã. E nós estamos lá no século XVI. Né? Ele vem da Holanda e de Roterdã, depois ele vai caminhar para alguns lugares, países, cidades da Europa, de acordo com um certo mecenato que ele adquiriu, porque era um homem, era um grande mestre, né? Tinha muitos discípulos, muitos nobres, muitos homens cultos queriam ter, né, a participação dele na sua formação intelectual, mas ele ficou muito amigo nessas andanças dele de Thomas More. Naquele momento era um conselheiro de Henrique VII, sétimo. Aquele Henrique Curtinho que casou muitas vezes, né? Com Ana Bolena, por exemplo, decapitou, né? Mandou decapitar várias de suas mulheres, né? Pai
da rainha da Inglaterra, Elizabeth, né? Nossa, ele é uma figura, né, na história da Inglaterra. E ele tinha como conselheiro Thomas More, que é o autor o quê? Da obra Utopia. Né? Ah, vocês conhecem a Utopia, né? Que ele faz uma grande crítica àquela vida política do governo, né? Do próprio rei, que ele era conselheiro, e e é um colosso de obra, um colosso. Né? Ele cria o termo utopia, lugar nenhum, né? O topos do grego, para falar de um lugar onde a sociedade vivia em paz, com tranquilidade, sem conflitos. Né? Uma utopia. E ficou o termo até hoje. Bom, eles eram amigos e durante a estada de Erasmo na casa de Thomas More escrevia num quarto a obra Utopia e ele no outro, como hóspede, ele escrevia o Elogio à Loucura. Olha só, que dupla, não? Pois é. E ele, bem, estando na Inglaterra, estando em outros países, na França, estando na Holanda, ele aconselhava os seus discípulos a ter sempre esse caderninho, né, e fazer esse trabalho de common place, né, common place books. E ele fala por quê? Olha, se não tivesse acesso ao seu popular de cópia, né, consultavam modelos impressos, porque já havia, até alguns mestres faziam isso, e mandavam imprimir para os seus discípulos trechos de leituras que eles fizeram durante algum tempo. Bom, consultavam modelos impressos ao mestre escola local. Esse hábito se espalhou por toda a Inglaterra no início da Era Moderna, tanto entre os leitores comuns quanto entre os autores conhecidos. Por exemplo, quem adotou essa metodologia? Francis Bacon, Ben Jonson, John Newton, John Locke. Olha só, envolveu uma maneira especial de absorver a palavra impressa. É um processo também de memorização. Mas veja bem, há uma série de questões aí que ele vai trazendo para a nossa reflexão. Não é? O que ele fala? Bom, primeiro que tornou-se inseparável o hábito de ler do hábito de escrever. Não é? E de se memorizar, de interagir mais profundamente, mais reflexivamente com aquilo que se lia e que, portanto, né, se anotava. Bom, aí, ou seja, na verdade, como se aquele leitor criasse o próprio livro a partir de fragmentos alheios, dando uma outra sequência, trocando de lugar, fazendo um jogo, não é? Imenso, mas colocando ali o quê? A marca da sua personalidade enquanto leitor. Isso é muito bacana. Né? E ele fala que esse ato teve o seu fim, não o seu fim, mas diminuiu, deixou de ter aquela, né, aquela influência entre os leitores da época no final da Renascença. Bem, ainda que tenha começado lá no século XVI, ainda já início do século XVII. Né? E ele fala que aqui até hoje, um dos exemplos, ele fala assim, que ainda é acessível na Inglaterra, até hoje está nas bibliotecas da Inglaterra, e fala, o melhor exemplo de um livro de lugares comuns do século agora 20, alguns ainda têm esse hábito, né? É Geoffrey Madden's Notebooks, publicado pela Oxford University Press, né? Em 1981. Ele falou, olha, hoje é difícil encontrar um volume deste livro, possivelmente nas bibliotecas, mas vale ainda muito a pena. E ele faz aqui o juízo dele, pois é um excelente livro, especialmente para quem se interessa pela leitura como forma de entender o mundo. Tem um primeiro momento aí que seria o que as pessoas leram naquele período, não é? E como leram. E por que a seleção daquelas obras? Não é? Porque elas dão também uma dimensão do quê? Como ele está se relacionando com o mundo. Não só no aspecto intelectual, mas porque essas obras também eram obras de uma educação mesmo intelectual, uma educação social, uma educação política para o indivíduo. Tanto que ele vai dar um exemplo aqui de um dos homens, tem o Madden, esse é um homem lá do século XVII, ele escrevia, ele anotava, aliás, desculpa, falei 17, não, gente, do século XX, da primeira metade do século XX, ele foi, inclusive, lutar lá na Primeira Grande Guerra, ficou ferido, teve que ficar um tempo meio que assim, de molho, né? Ele não podia sair, não podia fazer muitas coisas, então ele começou a ler muito. Depois ele ainda teve meningite, se não me engano, então assim se complicou um pouco a vida. Então ele parou, né, com a vida do trabalho, com a vida militar,
e tornou-se um leitor e ele fazia essas anotações. As anotações dele ainda são conhecidas, foram publicadas, e ele fala, o que da vida social, ele gostava muito de vinho, de frequentar alguns clubes lá, né, da Inglaterra, aquela coisa de clubes, né, para os homens, iam fumar, ler, discutir política, e ele frequentava e ele fazia também anotações de obras que ele lia ou de coisas que ele percebia, caderninho de anotação mesmo. Ele fala assim, olha, Rainha Vitória fortificando clarete com uísque. Acredito que clarete seja um tipo de bebida. Eu não bebo, gente, então não conheço muito, mas deu a entender aqui, tá? Depois ele fala, percebo que o senhor foi criado na melhor das escolas, a escola do Porto. Se aceita o conselho de um velho, use sempre uma taça de clarete. Ele fala do Porto aqui, tanto quanto a cidade de Portugal, mas o Porto, a bebida, né, que é própria daquela região, e parece que é uma bebida bastante saborosa. Eu não vou ler muito aqui dos trechos dele, não, são ótimos. Ele é muito espirituoso, ele é muito crítico, quando ele fala das pessoas, da circulação daquelas pessoas naquela sociedade. Nossa, ele é terrível, terrível. Bom, e aí, na conclusão, Darton fala sobre ele. Ó, as citações e bons motes fluem sem cessar. Em vez de dar a impressão de rabiscos descuidados, transmitem uma visão de mundo coerente, intensamente pessoal, imbuída do sabor da sua época. Olha que bacana, como podemos ler hoje, compreender esse ato, né, dessas anotações. O livro de Lugares Comuns de Madden, por exemplo, combina o preciosismo eduardiano com a desilusão do pós-guerra e o faz sem dar explicações ou usar de exposição apenas, justapondo comentários pinçados de leituras e conversas. O que ele escutava nesses clubes, aquilo que ele lia nos livros e alguma coisa que ele próprio observava, o livro dele tornou-se uma preciosidade para leitor que gosta desse tipo de trabalho, dessa peculiaridade em termos de impressões de leitura, né, de recepção da obra literária, inclusive, é um excelente material de estudo. Bom, e aqui ele vai falar ainda de alguém muito interessante. Olha só, vocês vão falar assim, nossa, de quem que ele vai falar? De Thomas Jefferson. Foi um intelectual, um jurista, presidente dos Estados Unidos, não é? Um homem de tanta importância lá na sociedade norte-americana. E ele fala que, assim, sobre ele, ó, quando seu livro de Lugares Comuns foi publicado pela primeira vez, isso já em 1928, seu editor, Gilbert Chinard, celebrou a obra como uma chave que destrancaria a personalidade impenetrável de Jefferson, bem como sua visão de mundo. Essa visão de mundo veio a simbolizar o iluminismo americano, mas parecia deslocada da coleção de excertas leituras feitas por Jefferson quando era jovem. Quer dizer, desde muito jovem, ele adotou esse procedimento, ele caminha para a maturidade, quando ele se tornou um jurista, né, quando tornou-se um político, ele continua esse ato. Ele fala que as obras foram, claro que mudando, não necessariamente o gosto, mas o que era necessário naquele momento para a leitura da sua formação, a partir do lugar que ele ocupava naquela sociedade. Né? Então ele fala, por volta dos 35 anos, escolheu as folhas que queria guardar e as encadernou num volume de 123 páginas, olha só, que consultou e citou pelo resto da vida, embora não tenha acrescentado mais trecho algum até os 35 anos. Olha, ele teve o cuidado de mandar encadernar, sempre consultava, mas a partir dessa idade ele não fez não teve mais esse hábito da escrita, né, de trechos, uma coisa parecida. Bom, e é um livro que a gente vai chamar de livro de lugares comuns, o quê? Literário, né, que são as impressões dele, mesmo na condição de jurista que ele era. Mas é algo assim maravilhoso. Tem uma questão que ele fala aqui que eu achei curiosa, bastante curiosa, que ele fala que ele gostava mais de poesia do que de prosa, o Jefferson. E ele gostava muito de Milton. E quando ele leu Paraíso Perdido, ele destacou uma passagem imensa aqui. E olha, eu vou ler só um trechinho para vocês, tá? Porque a passagem é grande, mas para vocês entenderem como que é possível, inclusive, compreender não só o gosto literário, mas às vezes até uma afinidade com relação a uma certa visão de mundo que aquele trecho traz. Né? A pessoa se identifica, se projeta nela. Bom, não é, ele falando no Paraíso Perdido, ó, falando de Adão. Ó.
Adão, né? Se pronunciando. Não és mais que uma costela torta. Falando de quem? De Eva, né? Sempre inclinada, como agora observa, para o sinistro lado onde eu a tinha, tendo sido melhor lançá-la fora, sobrando das que são em mim precisas. Nossa, por que Deus, o Criador, sapiente de espíritos varões, o céu povoando, criou no orbe, por fim, este ente novo, da natureza encantador defeito, e não encheu, por uma vez, o globo de homens sem fêmeas, como antes fizeram nos céus com os anjos, e assim ele vai. Misoginia total, né? Esse é o lado, né? Descobrir aqui, você fala assim, nossa, está aqui a obra, meus amigos. É da Companhia das Letras, essa edição que eu tenho, Robert Dalton, aqui na Companhia das Letras publica as obras dele aqui no Brasil, né? A questão dos livros, excelentes ensaios, e mais particularmente com relação a esse tema. E claro que eu não vou me conter aqui, vou perguntar a vocês. Vocês fazem anotações? Olha, os viajantes que saíram da Europa, da Inglaterra, da França, da Alemanha, e aqui estiveram no Brasil, ainda colônia ou império, eles sempre traziam consigo cadernos. Alguns eram naturalistas e fizeram também, junto às anotações, as suas impressões, o contato com os povos originais aqui, faziam desenhos maravilhosos, maravilhosos, que hoje são o quê? Material, né? Fonte aí para os historiadores, estão publicadas essas anotações, esses desenhos em obras, não é? Então, nossa, quantos desses homens incríveis, né, estiveram principalmente pela área litorânea. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, muitos estiveram aqui e encontraram uma paisagem que eles consideraram exuberante, belíssima, né? Sempre o europeu impressionado com essa paisagem natural, e principalmente aqui em Minas Gerais também. Então, veja só, esse hábito ele é muito interessante porque ele não só vem atravessando séculos, mas ele também ele se espraiou por pessoas, leitores, estudiosos de várias áreas. E há outras obras literárias, eu penso que você deve ter pensado em alguma aí e possa até me dar uma sugestão, em que as personagens também fazem esse tipo de registro, e eu acho isso fantástico. Sempre é um material riquíssimo, como eu trouxe para vocês aqui, é tudo inventado aqui da Camila Nicásio. Me dá uma sugestão, me conta aí das suas impressões. Você vai pensar, eu pensei em Proust. Então tá, me conta. Você já leu a obra de Proust, né? Aquele colosso do Em Busca do Tempo Perdido, alguns dos volumes. Então me conte, você encontrou uma situação como essa lá? Eu posso que sim, me conte aí, tá bem? Eu vou aguardar os seus comentários e deixar aqui o meu abraço, a minha alegria de estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo esse tema muito bacana, não é? Que é esse fenômeno que eu acho bastante interessante, que coaduna aí o leitor com o escritor e nos dá uma dimensão, não é, para conhecermos ao longo desse período, desde dessa influência de Erasmo Roterdã, né, para esse hábito, mas para chegar até os dias de hoje, até os dias de hoje. Me conte aí, você conhece alguma obra, tem esse hábito também? Vou guardar seus comentários, tá bom? Olha, um abraço, até o próximo encontro aqui com o Grilo Falante, meus amigos. Até breve.